seja muito bem-vinda ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Hoje estou trajando uma calça preta e uma blusa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de TV e usarei uma tela interativa para anotações. Queridos, para hoje eu preparei para vocês a revisão de advérbios, locuções adverbiais e orações adverbiais. São conceitos aqui muito parecidos, tá? Mas a gente vai ver qual é a diferença entre o advérbio, a locução adverbial e as orações adverbiais. Vamos partir aqui para conceito. O que é o advérbio? Olha o que diz aqui, advérbio é a classe gramatical que modifica verbos e indica a intensidade de adjetivos e de outros advérbios. Os advérbios podem ser classificados nas seguintes categorias. Antes da gente ver as categorias, é só você memorizar que o advérbio é aquela palavra invariável que modifica um verbo. Ele dá uma intensidade, ele dá uma característica de modo, ele pode modificar o verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Essas são as funções do advérbio. Vamos ver aqui as classificações. Quando ele é de lugar, aqui, ali, cá, perto. Advérbios de tempo, hoje, amanhã, agora. De modo, bem, rapidamente. Uma curiosidade é que quase todos os advérbios que terminam com mente, eles são advérbios de modo, tá? Advérbios de intensidade, muito, bastante, demais. Aí tem vários exemplos aqui, ó, de afirmação, de negação, de dúvida. O que você precisa memorizar é que o advérbio, ele se refere a um verbo atribuído uma circunstância. Essa circunstância pode ser de causa, ela pode ser de afirmação, pode ser de negação, pode ser, enfim, o que ela estiver indicando para o verbo é a função dela dentro daquela oração. Vamos observar aqui a diferença agora entre advérbio e locução adverbial. Queridos, locução, na língua portuguesa, é tudo aquilo que é formado por mais de uma palavra. Então, por exemplo, se eu tenho um verbo, é verbo. Se eu tenho mais de uma palavra funcionando como verbo, eu tenho uma locução verbal. Se eu tenho advérbio, é um advérbio. Se eu tenho mais de uma palavra funcionando como advérbio, eu vou ter uma locução adverbial. Isso vale para as outras classes gramaticais também, tá? Então, vamos observar aqui a definição. A locução adverbial geralmente é composta por dois ou mais advérbios ou por um advérbio e uma preposição. De qualquer forma, você percebe que é mais de uma palavra. Embora existam variações, elas são classificadas da mesma forma que os advérbios. Se indica lugar, a gente vai classificá-la como locução adverbial de lugar. Olha os exemplos. Ao redor de, perto de, longe de, em cima de tempo, nunca mais tarde, de manhã, pode ser de modo, ao contrário. Enfim, qualquer circunstância que ela tiver atribuído ao verbo, ela vai ser classificada como um advérbio de lugar, ou de modo, ou de tempo, ou de causa, ou de consequência. E agora, muita atenção. Nós vamos conhecer as orações subordinadas adverbiais. Professor, o que é uma oração subordinada adverbial? Bem, você já sabe o conceito de advérbio, você sabe o que é uma locução adverbial, e o que seria uma oração adverbial? Uma oração adverbial é uma oração inteira que está funcionando como um advérbio. Professor, e isso pode acontecer? Pode. Você vai lembrar que oração é tudo aquilo que tem verbo, né? Então imagine uma frase inteira, essa frase tem um verbo e essa frase inteira funciona como advérbio de uma oração anterior. Vamos observar aqui os exemplos. Há outros valores de locuções adverbiais, como meio e instrumento. As orações subordinadas adverbiais têm valor de advérbio no enunciado e contam com 9 classificações de acordo com a relação de sentido que estabelecem com a oração principal. Lembrando que, olha o nome dela, oração subordinada adverbial. Isso indica que ela é subordinada a uma oração principal e ela atribui uma circunstância, que pode ser uma circunstância de tempo, de causa, de concessão, a uma oração principal. Observem aqui os exemplos que eu deixei para vocês. Causais, ela não foi à escola porque estava doente. Nesse caso, você observa que toda essa expressão aqui, porque estava doente, isso aqui é uma oração, aqui é outra oração, e esse porque estava doente inicia uma outra oração. Percebeu que essa oração aqui, ela está subordinada à anterior? Portanto, ela é uma oração subordinada adverbial causal, porque a circunstância que ela expressa é uma circunstância de causa. Pode ser de condição também. Eu te ajudarei se você precisar. A condição para que eu te ajude é que você precise. Então, é uma condição, não é isso? Concessão. Muita atenção para essa concessiva, tá? A concessão, ela estabelece uma relação contrária à oração anterior. Não entendi, professora. É mais ou menos assim,
É uma situação que não deveria acontecer, mas ela aconteceu. Houve uma concessão. Vou dar um exemplo. Embora tenha chovido, o aluno foi à escola. Embora tenha chovido, o aluno foi à escola. Se estava chovendo, vocês sabem que a maioria dos alunos não vão à escola, mas o aluno foi. Então aconteceu uma situação contrária àquela que deveria ter acontecido. Isso é uma concessão. Olha os exemplos aí, ó. Ele foi ao trabalho, embora estivesse cansado. Consecutivas, elas indicam uma consequência. Ele estudou tanto, qual foi a consequência? Passou no concurso. Conformativas, numa ideia de conformidade. Tudo aconteceu conforme combinamos e as comparativas é autoexplicativo, né? Elas indicam a ideia de comparação. Ele corre mais rápido do que eu. As finais, você vai notar aí que ela dá uma ideia de finalidade, ou seja, para quê, né? Ele estudou muito para que pudesse passar no exame. Qual foi a finalidade dele ter estudado? Para passar no exame. Elas podem ser proporcionais, à medida que o tempo passa, ele fica mais sábio, ou temporais. Eu liguei para ela assim que cheguei em casa. O outro exemplo, ao chegar em sala de aula, a professora começou a ministrar a aula. Você percebe que foi no momento em que a professora chegou em sala, ela começou a ministrar, dá uma ideia de tempo, de momento em que a ação está decorrendo. Agora que você já refrescou a memória, já lembrou desses conceitos, vamos tentar aplicar isso dentro das nossas questões. Olha o que eu separei aqui para vocês. Questão da FEMA 2022. Considere o poema O Menino Sem Passado, de Murilo Mendes, para responder à questão. Monstros complicados não povoaram meus sonhos de criança, porque o Saci Pererê não fazia mal a ninguém, limitando-se o moleque a dançar machixes desenfreados no mundo das garotas de madeira que meu tio habilidoso fazia para mim. A mãe d'água só se preocupava em tomar banhos asseadíssima na piscina do sítio que não tinha chuveiro. De noite, eu ia no fundo do quintal para ver se aparecia um gigante com 300 anos que ia me levar dentro de um surrão, mas não acreditava nada. Fiquei sem tradição, sem costume, nem lendas. Estou diante do mundo, deitado na rede mole que todos os países embalançam. Sabe aquelas ideias, aquelas memórias da infância? Elas acabaram se perdendo na vida adulta. Um poema triste, mas ao mesmo tempo belíssimo, né? Vamos observar o que ele está pedindo na questão? Na terceira estrofe, vamos voltar na terceira estrofe? Onde é que ela está, a terceira estrofe? Aqui é a primeira, aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, onde começa. De noite eu ia no fundo do quintal. Aí o que está pedindo? O trecho para ver se aparecia um gigante com 300 anos indica a ideia de quê, pessoal? Finalidade, conformidade, concessão, proporção, consequência. Vamos tentar observar dentro do texto, que é mais fácil para a gente? De noite eu ia no fundo do quintal para ver se aparecia um gigante com 300 anos. Pessoal, você não concorda comigo que para ver se aparecia um gigante dá uma ideia de finalidade? Se eu perguntasse assim, ó, pro eu lírico, para que você vai ao fundo do quintal? Aí ele me responderia para ver se aparecia um gigante. Então é a finalidade para a qual ele foi para o fundo do quintal. Então, já respondemos a nossa questão. Só pode ser a letra A, essa ideia de finalidade. Ok? Vamos agora para a nossa segunda questão, questão da FEMA 2019. Leia o texto do Jean-Louis Villard de Baron, acho que é assim que pronuncia, para responder a questão. Ler um texto filosófico é sempre um exercício difícil, pois se trata de seguir um raciocínio que envolve um vocabulário frequentemente técnico. A leitura das obras de Bergson não coloca em princípio nenhuma dificuldade de estilo, visto que esse filósofo, diferentemente de múltiplos outros, se esforçou para falar a linguagem de todos. Porém, apesar dessa vontade, ele não adotou o que caracteriza essa linguagem, a saber, a imprecisão, a inexatidão, a pobreza. A linguagem de Bergson é aparentemente fácil, fluida, até mesmo um pouco comum, mas essa facilidade é uma ilusão, pois o pensamento de Bergson é extremamente preciso e suas formas de raciocínio, embora não pareçam fortemente nas palavras, elas mesmas nem por isso são menos rigorosas. É preciso, portanto, redobrar a atenção ao ler as obras de Bergson. Percebe que é um texto um pouco mais técnico, né? Diferente daquele texto bem lírico que nós observamos. Vamos ver o que a questão está pedindo. Assinale a oração em que a oração sublinhada tem sentido de concessão. Você lembra o que é concessão? Ó, fiz questão de dar um exemplo de concessão, né? É uma oração que vai ter um sentido contrário a uma oração anterior. Pensa assim, ó, é uma situação que não deveria acontecer, mas ela aconteceu. Lembra do exemplo? Embora tenha chovido, o aluno foi para a escola. Então, mesmo que tenha chovido, ele foi para a escola. Esses conectivos, mesmo que
ainda que, embora, são todos conectivos que dão essa ideia de concessão. Vamos tentar observar nas alternativas qual delas traz essa ideia. É preciso, portanto, redobrar a atenção. Bem, o portanto ele dá uma ideia de conclusão nesse caso, não tem nada a ver com concessão, né? Então vamos para B. Porém, ele não adotou o que caracteriza a linguagem, a saber, a imprecisão, a inexatidão, a pobreza. Aqui não, aqui é uma oração coordenada que dá uma ideia de adversidade, não de concessão, né? A letra C. A leitura das obras de Bergson não coloca, em princípio, nenhuma dificuldade de estilo, visto que esse filósofo, pessoal, esse visto que, ele inicia uma explicação, tem nada a ver com concessão. Ler um texto filosófico é sempre um exercício difícil, pois se trata, esse pois é uma ideia de explicação, né, do termo anterior. E a letra E, suas formas de raciocínio, embora não pareçam fortemente nas palavras, elas mesmas, nem por isso são menos rigorosas. Você conseguiu matar aí pelo embora, né? O embora dá uma ideia de concessão, portanto, essa é a alternativa correta, certo? Letra E. Vamos aqui para a nossa terceira questão? Olha o que diz aqui. Leia a crônica de Clarice Lispector, publicada no Jornal do Brasil em 29 de março de 1969, para responder a questão. Perguntas grandes. Pessoas que são leitoras de meus livros parecem ter receio de que eu, por estar escrevendo em jornal, faço o que se chama de concessões. Você sabe o que é concessão. E muitas disseram, seja você mesma. Um dia desses, ao ouvir um seja você mesma, de repente senti-me entre perplexa e desamparada. É que também de repente me vieram então perguntas terríveis. Quem sou eu? Como sou? O que ser? Quem sou realmente? E eu sou? Mas eram perguntas maiores do que eu. Clarice sempre sendo, enfim, transcendental, ela divaga muito, né? O eu lírico ou o narrador dos seus textos, ele é sempre muito transcendente, né? Mas vamos observar o que a questão está pedindo da gente. Os trechos, por estar escrevendo em jornal, lá do primeiro parágrafo, e ao ouvir um seja você mesma, exprimem respectivamente uma circunstância de... E aí? Deixa eu dar um exemplo para vocês desse por estar em uma outra frase. Por estar estudando muito, passou no vestibular. Tenta refletir em torno dessa frase. Por estar estudando muito, passou no vestibular. Percebe que esse por estar estudando muito dá uma ideia de causa, de alguma coisa que aconteceu? É como se eu estivesse dando essa ideia de causa, causalidade, né? Algo que ocorreu em virtude de outra situação. Portanto, essa primeira oração dá uma ideia de causa. Os três, por estar escrevendo em jornal, ou seja, aconteceu determinada coisa devido a ela estar escrevendo em um jornal. Agora observem a segunda frase. Ao ouvir um seja você mesmo... Pessoal, esse ao aqui, ó, ele é muito característico de um tipo de oração adverbial. Ele quase sempre vai dar a ideia de tempo, né? Você lembra do meu exemplo? Ao entrar em sala de aula, a professora iniciou a matéria, iniciou o assunto. Percebe que esse ao fazer determinada coisa dá uma ideia de tempo. Eu poderia inclusive trocar pela expressão, ó. No momento em que ouvir um seja você mesmo, esse no momento em que deixa claro que é na verdade uma oração que tem a ideia de quê? Ela tem uma ideia de tempo. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. Queridos, na aula de hoje nós aprendemos sobre os advérbios, as orações adverbiais e as locuções adverbiais, que são assuntos importantíssimos para o vestibular da UEA. Então, baixe o nosso aplicativo e nos siga em todas as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Eu te encontro na próxima aula. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!